da Universo Vasco, tudo bem? Hoje é dia de Copa do Brasil. Vou estar aqui reagindo à trajetória do Vasco na competição, né? Em que a gente foi campeão nesse ano. Tá tentando um pouquinho, mostrando para vocês qual é o meu sentimento na época, qual é o meu sentimento. Vamos começar, vamos dar play no vídeo e vamos começar a nossa reação. O primeiro jogo foi contra o Comercial, né? Foi até um jogo difícil. Acho que falta. Passou 1-0. Na época ainda tinha, acho que jogo de ida e jogo de volta, né? A gente tinha que, na verdade, ganhar de 2 gols de diferença para se classificar. Acho que o Vasco conseguiu ganhar. O time ainda estava em formação. Estava naquela crise. Acho que o Ricardo Gomes, lado de chegar lá, não nem as estrelas ainda. Era Marcel ainda. O jogo aí do Marcel, que eu acabei de falar. O jogador. Pênalti. Não entendo até hoje por que ele não ficou no Vasco. Se eu não me engano, ele recebeu uma proposta, né? Preferiu ir para lá, né? Ou depois que veio o Alexandre. 2-0 Vasco. Lembrando que na época tinha que fazer 2 ou mais gols para o jogo de volta não acontecer. Mais um gol do Marcel. Como eu falei, estava muito bem nesse ano ele, né? Era um dos melhores jogadores de um time ruim. Conseguia encaixar. Então meio que ficou sem sentido porque que ele foi embora do nada, né? Ele foi embora. Sorte que viu o Alexandre, né? Ele acabou conseguindo ajudar a gente nesse título aí. Então, mas assim, ficou meio sem entender mesmo. Aquela jogada, ó. Pelo passe do Felipe. Ramon, na medida ali, por uma. Isso, clássico. O outro foi do Jefferson. Meia, né? Vivia lesionado o jogador. Era bem complicado para ele conseguir atuar. Desde 2009, né? 2010 ele foi emprestado. 2011 ele voltou para o Vasco, mas também ficou pouco tempo. Não ficou muito, não. Não foi até o fim da Brasil. Mas era até um meio talentoso. O que matava ele realmente era muita lesão, né? O jogador lesionava muito. O jogador. Um belo gol do Vasco, outro passo de. Eu sinto que ele foi do Éder Luiz, que seria a estrela dessa. O Éder Luiz na época jogava muita bola, estava voando, na melhor fase dele. Eu acho que estava em seca de gol mesmo. Porque na real, o ano de 2011 foi horrível. O começo do ano. Foi horrível até a chegada de Diego Souza e outros jogadores. Alexandre, o Dedé subiu muito, Eduardo Costa equilibrou o time no meio de campo, o Felipe começou a jogar muito bem. Aí o time foi andando, mas antes era um time bem fraco, né? Não conseguia jogar com o PC Guzmão, com a chegada também do Ricardo Gomes ajudou muito mesmo. Um gol do Anderson e não comercialzinho, pênalti, faz um gol, fração faz também aí, né? Mas era muito legal na época ver, né? Porque o trabalho estava começando e essas goleadas assim grandes para a torcida. Não sei se iludiu que ia ganhar, mas teve aquele sentimento, pô, tá evoluindo, o trabalho tá bom, tá muito legal. Vasco. Teve o gol do Rômulo também na sua da base. Novinho ainda. Os primeiros passos no futebol também era muito bom para o meio de campo do Vasco. Ele com o Eduardo Costa se formaram uma dupla muito boa que dava muita segurança. Então isso acabou ajudando o Vasco aí, né? Copa do Brasil que acabou sendo vencedor, né? E acabou também sendo vice-brasileiro, chegou às semifinais da Copa Sul-Americana. Foi realmente um ano mágico para o Vasco. Talvez agora que esse 0-0 com o ABC foi um sufoco danado, eu lembro desse jogo. Muito sufoco. O ABC jogou muito fechadinho, o Vasco não conseguiu fazer um jogo bom lá, né? Era cruel mesmo. E o segundo jogo aqui você toma esse gol logo no início do Cascata. Depois de driblar o Alan ali com uma facilidade tremenda. Eu falei assim, cara, é trauma de Copa do Brasil. Eu falei, cara, vamos perder. Vamos ser eliminados. Mas por ter esse trauma mesmo, não era nem por nada. Mas é porque eu já vinha magoado com a Copa do Brasil, né? Então acabou que a gente ficou com aquele sentimento assim de, vamos perder, vamos ser eliminados. Mas aí o Alexandre consegue fazer o gol de pênalti, aí já me dá um alívio tremendo, mesmo o Vasco não estando classificado ainda, né? Porque o ABC fez o gol fora de casa, então a justificativa era dele, mas já dava aquela esperança de, não, vai dar. Mesmo sendo um jogo bem estranho, né? É que aqui não vai mostrar os gols, mas o ABC chegava muito no ataque. Aí vai o gol do Bernardo, acho que aí começou a surgir o Bernardo iluminado, outra grande jogada do Éder Luiz, né? Jogava muito mesmo o Éder Luiz e Fagner pela direita, até que o Alan era titular nesse jogo, mas o Éder conseguia jogar muito mesmo, tanto que olha a comemoração dele no gol, parecia que o gol foi dele, mas na verdade foi do Bernardo.
que já começava a ter suas participações iluminadas aí pelo Vasco, sendo aquele 12º jogador, e conseguiu fazer esse gol da classificação aí. Ser campeão é legal, mas não foi tão fácil assim. O jogo contra o Náutico, o do Dedé, né, já foi mais fácil, já foi uma passagem mais tranquila. Mais do que contra o ABC. O ABC. Acho que a ABC, e depois eu vou falar o próximo clube que deu aquele. Foi muito duro passar. Foi fácil. Golaço, Dedé de cabeça pro Brasil, muito boa. Aí o Alexandre, como eu falei, você perde o Marcel, mas você tem o Alexandre, era um goleador também. Muito importante pro Vasco, né? Era um jogador bem importante pro Vasco. Conseguia fazer, fez muitos gols com a camisa do Vasco, né? Porque a frente não tinha VAR. Alexandre foi muito importante. O Bernardo cobrando falta. O Bernardo era o 12º jogador. E que tipo, faltou pro Bernardo controle de carreira. Ele tinha tudo para ser muito bom jogador, mas ele era muito intenso. Muito intenso mesmo. Então, assim, acabou com problemas dele lá, né? Acabou quebrando um pouquinho. Segundo jogo aqui, eu lembro que o Vasco jogou até com um time misto, ano. Já estava 3-0 mesmo, já não tinha tanto perigo assim de não se classificar. Até empatou em 0-0, mas eu acho que, se eu não me engano, foi com o mistão o Vasco nesse jogo, até porque tinha jogo do Campeonato Brasileiro. E teve que poupou alguns jogadores, o Bernardo foi titular. Esse jogo aqui também foi muito bonito, acho que foi a última vitória do Vasco na Arena da Baixada. O Éder Luiz inspiradíssimo, um Alexandro voando também. Eu não sei se a vitória foi 3-3. Vamos esperar. Alexandro voando também na Arena da Baixada. Mas tem um personagem aí que eu vou falar depois. O Atlético Paranaense sempre foi muito difícil de ganhar lá, né? O Vasco nunca, assim, muito tempo que não conseguia ganhar, ou não consegue ganhar, né? Porque a gente tem essa escrita. Sempre foi muito difícil jogar contra os caras lá. E a gente pegou 2 logo, né? 2 paranaenses. Errou, era um bom atacante, lembro dele. LDU, jogava muita bola aí. Forte. A gente jogar na Arena da Baixada era muito difícil. Porque era pulsante, né? Ficava defendendo, né? Belo jogo. Aí foi o erro, né? O erro. Bate a bola, vai sobrar Ferrão que fez o gol. Aí vem Diego Souza, seu show, né? Belo gol do Diego Souza. Vira batendo golaço, 2-1 e o Vasco fazendo gol fora de casa. Era muito um momento mágico. Se não me engano, foi até pra seleção. Era muito bem cortado, Diego. Contra o Vasco, ele conseguiu recuperar o futebol junto com o Alex, junto com o Ed, junto com os jogadores. Era muito importante isso. O rebote sobre. Ele jogava como falso atacante, né? Aí o interminável Paulo Baia foi, empatou o jogo 2-2, quase o Fernando Praz pega. Mas como eu falei, era muito difícil jogar contra o Atlético Paranaense. Não era um jogo tão fácil assim. Era bem complicado. Mas assim, o Vasco tentava jogar, buscava jogar de igual para igual, depois tinha um bom Atlético Paranaense esse ano, eu não sei nem como que foi o final. Mas é sempre difícil, né, cara? Ainda mais contra o Atlético, que sabe valorizar muito esse fator. Aí o segundo jogo aqui também foi algo muito complicado, né? Toma um gol do Nieto e despenca de novo, né? Parece que o filme, enquanto o ABC, volta tudo de novo. E acaba que tem esse rolo todo aí de você, pô, será que vai ser terminado de novo? Será que... Mas tinha um jogador no elenco que também era muito presente, né? Que era o Elton. Sabia que no banco de reserva tinha jogadores que poderiam entrar e fazer algo diferente. Também direito, se não me engano, foi o Alan e o Elton. Cabeceia pro gol, pra explosão. Eu considero esse um dos gols mais importantes do Vasco na Copa do Brasil. Esse e do Bernardo. Porque realmente classificou o time, né? Em jogos que, pô, parecia que tudo ia acabar. Tudo ia rolar errado. E acaba, pô, classificando, São Januário lotado, pulsando. E ali eu ainda não tinha o sentimento que ia ganhar, não. Mas eu tinha o sentimento que o Vasco é longe. E o jogo contra o Avaí, né? O primeiro jogo foi aqui. E o Julinho, que até depois veio pro Vasco, não jogou nada. Fez 1-0, né? Você toma gol fora de casa e fica muito preocupado com isso. Depois teve vários comentários do atacante, né? Que falou que lá na ressacada ia dar eles. E acabou que aconteceu o que aconteceu. Mas daqui a pouco eu falo pra você. Um belo gol. Januário lotado, o Julinho cortou o Alan e bateu bonito. O Alan tinha essa dificuldade, porque era um volante jogar pelo tempo. Aí o Diego Souza empate começa a magoar um pouco o Avaí. Essa mágoa seria completa na ressacada.
Aí depois tem tudo que o cara fala, né? O cara fala pra cá, tem essa discussão. O gol também acho que foi no segundo tempo, não lembro em qual minuto, mas no segundo tempo, o tá na torcida, falou. Aí vem o segundo jogo na ressacada, aí não tem como dizer que foi o melhor jogo do Vasco. Essa. Talvez o melhor jogo do Vasco nessa campanha, né? Foi muito bom mesmo. É algo genial. Então, foi o jogo que o Vascaíno se sentiu confiante que seria campeão, entendeu? Porque foi ali que falou, cara, o nosso time é bom, a gente vai ganhar isso, é muito coeso, né? A gente já vivia um bom momento. Foi para mim lindo. E o Diego Souza só comprovando que ele estava recuperando seu futebol, estava recuperando sua magia, estava sendo decisivo de novo, né? Depois de uma passagem horrível pelo Atlético Mineiro. E você vê esses três pilares aí, que para mim foram os pilares dessa conquista, né? Éder Luiz, Diego Souza e Alexandre. Muito bom ter eles no ataque, né? Eram três jogadores de alta experiência em competição. É como eu falo, para você ser campeão, você precisa ter jogadores que jogaram as competições, né? Hoje o Vasco só tem três jogadores que jogaram a Copa do Brasil realmente. Então, é bem complicado. Cheio das fases agudas, você precisa de um jogador para decidir. Aí agora é o momento chave, né? É o jogo da final. Foi muito intensa essa competição. O Vascaíno chegava, claro, com aquele que poderia vencer, poderia ser campeão sim, mas do outro lado tinha o Coritiba, né, que já vinha chegando em algumas finais de Copa do Brasil. Tinha um bom time, mas era o Vasco. E você tinha que decidir o primeiro jogo em casa, depois você tinha que jogar lá no Couto Pereira. Então era muito importante você vencer a equipe do Coritiba em casa. E sabia que no Couto Pereira o famoso Mar Verde era muito intenso, né? Era uma caria tremenda. Tinha vários jogadores jogando muita bola, como Jonas, Anderson Aquino, Davi, Rafinha, o próprio goleiro, se não me engano, era o Vanderlei ou o Wilson na época, um dos dois, não lembro. Então era muito complicado. Você precisava ganhar esse jogo em São Januário de tudo que é jeito. Não podia errar, não podia perder. E a pressão da torcida era muito boa também. O Vasco veio sem o Éder Luiz nesse primeiro jogo. Jogou com o Bernardo, né? Na posição dele. Já estava sem o Fagner. Jogou com o Alan. O Alexandre no ataque, né? Foi um jogo bem truncado, eu lembro. O Vasco conseguiu nessa jogada aí fazer um gol, uma boa troca de passe. O Bernardo toca pro Diego Souza. O Diego Souza olha pro Alan, que o Alan faz o cruzamento na cabeça do Alexandre, que gostava de fazer essa jogada, né? Ele corria pro primeiro pau e cabeceava no canto do goleiro e fazia a comemoração do pai dele, do Lila, e era muito maneiro, era muito marcante. Para mim foi muito marcante essa conquista, né? Porque foi a primeira nacional que eu vi. A careta do Lila era muito maneira. Eu me amarrava, mano, em fazer, né? Fazia até na escola. Era algo muito interessante. O Vasco vivia, claro, a melhor fase do ano. Carisma estava lá em alta, né? Final de Copa do Brasil, perto de ser. O Alan também se mostrando um baita lateral direito, é volante até hoje. E a torcida pulsando São Januário. Quem estava lá retrata que o São Januário tremia nesse dia. É muito bom viver essa alegria. Tempo que a gente não vive, né? O Rican jogava por música, literalmente. Belo cruzamento do Alan, né? Muito bom jogador. O Alexandre ele corre lá no primeiro pau para cabecear no cantinho. Tem defesa para o Edson Bastos. Edson Bastos, não era o Wilson ainda. Era Edson Bastos, grande Edson Bastos. No decisivo. Mas esse 1x0 preocupava, né? Porque você ia lá pro Couto Pereira com a vantagem mínima. Então, assim, era. Tá. No primeiro jogo a gente tinha vencido, mas agora a gente tinha que enfrentar uma verde. E a gente sabia que era muito difícil ficar lá. Não era fácil. Muito complicado. Era um jogo chato, era um jogo que você tem que vencer. Os jogadores do Coritiba tinham essa confiança também que lá dava para virar o jogo, lá dava para ser campeão. Só que do outro lado tinha o Vasco, né? O Vasco que era um time de bagagem, tinha o Ricardo Gomes voando, treinando o time. Então, assim, não era um time bobo, era um time que sabia jogar com essa pressão de fora de casa. É um time que tinha Felipe, Eduardo Costa, Diego Souza, Alexandre, Éder Luiz, Fernando Praz, Fagner. Entendeu? Então, assim, Ramon era um time que sabia lidar com essa expectativa e essa pressão de jogar fora de casa no estádio lotado. Mas a gente sabia que era difícil. Tinha como não ser, né? O estádio pulsava mesmo, dava medo. Dava medo você ouvir a torcida gritando e o Vascaíno, mas foi com esperança, né? Eu lembro até a promoção da Lei que abasteceu os carros de todos os torcedores que foram. Eu queria até conhecer alguns torcedores que foram para essa final. Acho que é muito interessante discutir como é que foi esse sentimento. O jogo foi muito difícil, óbvio. Todo mundo sabia que seria difícil esse jogo, né? Era releitura, mas o Vasco logo começou fazendo um gol e achamos que seria um jogo fácil. Como eu disse, a grande fase do Éder Luiz era tremenda.
E do Alexandre também. Esse gol parece até o repeteco do gol contra o ABC, né? Só que foi o Bernardo que fez. O Alexandre marca mais um gol no final, uma bola do Diego Souza pro Éder Luiz. Consegue infiltrar na área, busca o espaço, cruza para trás. E o Alexandre tá lá só para completar. E de novo, a dupla. O trio, na verdade, né? Diego Souza, Éder Luiz e Alexandre. Era muito bom ter ele, né? Mas do outro lado tinha jogadores bons. O Pablo Alexandre fez quantos gols? Assim, aí você tinha jogadores no Coritiba. Aí o Bill empatou, né? Que jogou no Botafogo. O outro também atacante chato. Não era tão bom assim, mas era chato, era goleador. O Coritiba veio para essa pressão absurda e conseguiu minar um pouco o Vasco. O Jonas cabeceia. Bill bota para dentro do gol 1-1. Começa a ficar com um pouco de pé atrás, né? Difícil. Estando lá, o estádio tremia também, lotado. Parabéns à torcida do Coritiba, também presente. É presente ainda, né? Pandemia no jogo. Aí o Bill cabeceia para dentro do gol, meio que vencendo o Dedé e Anderson Martins. E aí o estádio pulsava. Eu lembro que o cantava vamos Curitiba, vamos Curitiba. Eu... Tipo, pulsava isso, né? Aí depois o Davi, bom jogador também, acho que depois foi pra China, se não me engano. Faz um belo gol. Isso já era quase no finalzinho do jogo. Bem complicado, né? A bola sobra pro Rafinha, o Rafinha bate, o Fernando Praz defende, a bola sobra no pé dele, ele estufa no gol. 2-1, o Vasco ainda era campeão, né? Porque fora de casa. Só que tudo se complicava, né? Porque você vai pro vestiário com 2-1, na mínima vantagem de novo. O Curitiba precisava de um gol para ser campeão, né? Então era bem complicado realmente, né? O Vasco tinha que tomar todo o cuidado do mundo. Era o gol do Davi. Era o gol mesmo. Ficou bonito. O Oliveira também. Era o segundo ano seguido que ele levava o Curitiba. O Davi aí era um bom meio de campo. O Davi ele foi para a China depois e nem se conseguir jogar profissional. Aí vem o gol da mágica, né? Vem o gol da mágica, vem o gol do título. O Éder Luiz ele consegue ganhar da zaga, ele bate pro gol e o Edson Barros tenta adivinhar onde a bola ia. A bola pegou um efeito, matou no gol, 2-2. 12 minutos do segundo tempo te dava uma tranquilidade sim, porque achou que o jogo ia ser controlável. Ó. O Barros tenta adivinhar onde a bola. Aí o Éder Luiz foi muito feliz, né? Que a bola quica antes e mata o goleiro. Grande final, o Éder Luiz para mim foi um dos melhores jogadores da temporada, se não foi o melhor jogador. 2 gols, né? Dominado, né? Fez 2 gols e fez um gol, mas criava muito. Aí o William Farias, que hoje eu acho que é volante do Vitória, se não me engano, faz esse golaço aí, passo, aos 20 minutos. Então você sabe que dos 20 aos 50 foram pura pressão. Olha que chute bonito, foi um dos chutes mais bonitos que eu vi na minha vida. Mas assim, pegou muito na veia. E aí você tava com medo, óbvio, quem não vai ficar com medo, né? Porque, pô, você tá vendo o seu time disputando fora de casa um golzinho de vantagem, né? Que foi o gol feito, os 2 gols feitos no Couto Pereira, né? Então se o Coritiba faz mais um gol, babou, cara. O título é deles. E aí a gente tem que aceitar. E o Coritiba, eu lembro que na época pressionou. E o Vasco se segurava. E foi segurando como dava, né? Como dava. Depois eu acho que botou o Bernardo também. O Bernardo entrou, deu velocidade, perdeu até um gol feito, eu lembro. Aí aos 49 minutos, pô, acho que era campeão. Faltava o grito de campeão, na verdade, né? Tudo emblemático, né? Era muito emblemático na época, né? Porque pô, era campeão da Copa do Brasil, né? Tava muito bem no Brasil. Então ali sim alimentava, pô, cara, dá pra ganhar tudo, dá pra vencer tudo esse ano. Meio que deu, né? Alguns erros, alguns deslizes. A gente seria campeão tranquilamente. Mas como vice-campeão, temos, né? Mas foi o melhor título da minha vida. E hoje, vendo a Copa do Brasil começando hoje, tá meio que aquele ar de, pô, vamos relembrar, vamos trazer coisas boas, porque a gente pode de novo fazer uma grande Copa. Sei que a dificuldade é tremenda, mas aquele ano também era no início. E, ó, por isso que eu digo é viver cada dia último. Viver, tem que viver, né? Tem que viver, porque não adianta a gente pensar no final se a gente nem começou ainda. Espero que vocês gostem desse react, acho que é muito importante. Que vocês gostem. Quero agradecer aí o Saldanha Produções. Só que fez uma legal edição, parabéns. Isso. Obrigado, se inscreva no canal. Já tô dando spoiler de uma coisa nova aqui. Espero que vocês gostem muito. Grande abraço, galera.